Esse é o segundo episódio da série Guia para Morar no Chile, que vai rolar todos os dias desse mês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, esse é o momento, tá? Para você não perder nenhuma dica. No vídeo de ontem, eu contei uma curiosidade que muitos dos meus seguidores tinham, que é por que eu vim morar no Chile. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar, tá? Ficar por dentro de cada episódio dessa série, assim você entende tudo direitinho. E hoje eu vou te contar os erros e acertos que eu cometi há quase 10 anos atrás, quando eu decidi vir morar aqui. Vou dar um tempinho aí pra você pegar o seu caderninho, sabe? Aquele que eu te dei orientação no vídeo de ontem. Então, seu caderninho pra você tomar anotações aí, se acomodar no sofá ou na sua cama, porque as dicas realmente são muito boas. Bora começar então pelos acertos. Eu acho que o meu primeiro grande acerto no meu processo de mudança de país foi o meu planejamento. Planejamento, gente, antes de morar fora é vida. Porque não é como mudar de bairro, não é como mudar de cidade, não é como mudar de estado. Muita gente faz essa relação, mas a verdade é que não tem nada a ver. E um planejamento, sabe? Dedicar tempo do seu dia, que seja meia hora por dia para você pesquisar sobre esse país, falar com pessoas que moram lá, seguir blogs, canais referentes a esse destino, é essencial. Quanto mais informação você tiver, mais assim familiarizado com tudo isso, que é literalmente um mundo novo, vai ser melhor para você. Então esse meu planejamento, ele durou 6 meses, conforme eu contei no vídeo de ontem, e era assim, meia hora que eu dedicava todos os dias para pesquisar mesmo. Na época não tinha tanta informação como tem hoje e como vai ter nessa série que você vai acompanhar durante um mês. Se tivesse, teria mudado a minha vida. Então aproveita mesmo a oportunidade que você está tendo, porque você vai ter um planejamento infinitamente melhor ao que eu tive. Segundo grande acerto que eu considero que eu tive no momento da minha mudança foi investir no idioma. Como vocês sabem, o Chile fala espanhol, a gente não tem acesso, né, ao espanhol como o resto do continente tem, né, eu digo no sentido de fazer parte realmente do dia a dia. Então eu era uma pessoa que não falava espanhol e que não queria ficar falando portunhol ou demorar para aprender o idioma, porque isso atrapalha muito também no processo de adaptação, que é um vídeo que a gente vai fazer mais pra frente. E também por uma questão de trabalho, né, gente? Eu trabalho com comunicação, não só aqui no YouTube, mas para quem me segue sabe que eu sou publicitária, trabalho com marketing digital, portanto, falar e escrever bem é essencial na minha profissão. Então, eu precisava mesmo dominar esse idioma com a mesma facilidade com que eu domino o português. E aí, eu decidi estudar espanhol. Foi uma coisa que eu comecei no Brasil, em São Paulo, onde eu morava, com aplicativos, com livros, até com aulas particulares. Eu já contei aqui no canal também como eu aprendi espanhol, vou deixar linkado aqui para vocês. Mas quando eu cheguei ao Chile, eu me dediquei mesmo a estudar de verdade, assim. Eu procurei uma escola de idiomas que se chama Coined. Não é publi, tá? Inclusive, eu gostaria muito que alguém marcasse a Coined nesses comentários ou fizesse a Coined chegar até mim, porque eu já recomendei tantos seguidores para ela que, sério, vale a pena a gente ter uma parceria, tá bom? Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Mas eu vou recomendar do mesmo jeito, porque dica boa é dica compartilhada, não é isso? E foi muito bom pra mim. Eu fiz um mês de espanhol assim que eu cheguei ao Chile, e era espanhol integral. Então vocês imaginam o que era estudar um idioma durante um mês, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Gente, depois de um mês, meu ouvido era outro, minha escrita era outra. Obviamente que para você ficar fluente, você não vai ficar em um mês, mas acelera muito o seu processo de adaptação e de fluência, você ter esse contato todos os dias, e isso salvou a minha vida, e foi algo que me ajudou na minha adaptação, a encontrar trabalho e muito nessa minha vida no exterior, sabe? Eu sinto que muitos brasileiros ainda têm uma resistência em se entregar de verdade ao espanhol, consideram que ele é fácil, consideram que não é necessário investir tempo e dinheiro nisso, porque é muito parecido, mas parecido não é igual. E tem muita gente de verdade que leva muito mais tempo no país do que eu. Eu conheço pessoas que levam 15 anos aqui, que levam 30 anos aqui e falam como se tivessem acabado de chegar ao país, mas porque nunca se dedicaram a aprender de verdade, a dedicar uns minutinhos ali à gramática, ao porquê de se falar uma coisa assim e não dessa forma, sabe? Então estudar de verdade fez uma grande diferença em toda a minha vivência no país.
Terceiro grande acerto foi a imersão cultural. Eu decidi lá atrás, em 2011, no meu primeiro ano no país, ficar 2 anos sem contato com brasileiros. Foram 2 anos em que eu não falei com nenhum brasileiro no país. Eu não fui atrás de comunidades brasileiras, eu não fui atrás de festas brasileiras, eu não fui atrás de grupos brasileiros, nada. Toda a informação que eu precisava, eu dava um jeito de procurar com os chilenos mesmo, não só para treinar o meu idioma, mas, gente, para realmente ficar imersa nessa cultura. E a minha adaptação veio muito mais rápido como consequência disso, sabe? Não adianta você mudar de país se você vai viver numa colônia brasileira no exterior. Nada contra você ter amizades brasileiras no exterior, não se trata disso. É que se você faz essa escolha no momento inicial da sua mudança, você não vai desenvolver esse idioma, você não vai fazer contatos com pessoas que realmente podem te abrir portas nesse país, que são nativos desse lugar, você vai demorar para entender nessa cultura. Geralmente, quando você entra de cara numa comunidade brasileira no exterior, você vai se relacionar com pessoas, muitas vezes, que ainda não se adaptaram a essa nova cultura. Então, ao invés de se ajudarem, vocês vão gastar tempo reclamando dessa nova cultura, ao invés de unir esforços para se adaptar a ela, entre outras coisas. Então, essa escolha que eu fiz de pelo menos 2 anos iniciais, não ter contato com brasileiros, fez muito bem para minha imersão cultural, porque a adaptação, gente, você pode perguntar para qualquer especialista em imigração, etc., eles vão te falar isso. Ela pode levar até 2 anos. Então, quanto menos coisas do seu país você tiver nesse processo, mais rápido você vai se adaptar. E esse foi um grande acerto que eu cometi lá atrás. Quarto grande acerto que eu tive foi um planejamento financeiro. Junto com aquele planejamento que você deve fazer e que eu vou te ensinar para você mudar de país, para você pesquisar sobre ele, você também precisa fazer um planejamento financeiro antes de se mudar, né? Nada garante que você vai conseguir emprego assim que você chegar nesse país. O ideal é você já se mudar com um emprego, mas mesmo se mudando com um emprego, é bom você ter uma reserva financeira, é bom você fazer os cálculos aí mais ou menos de quanto vai ser o seu custo de vida nesse lugar, ter um fundo de emergência, porque imagina o que é você passar perrengue no Brasil sem um fundo de emergência. Pensa isso calculado assim, o dobro, o triplo, num outro país onde você não sabe muito bem inicialmente como é a burocracia, como funcionam os bancos, onde você não vai ter acesso a um empréstimo de cara num banco, justamente porque você não tem um histórico financeiro ainda naquele país, né? Eu costumo dizer, e quem me segue há muito tempo conhece essa frase, que mudar de país é zerar a vida, é como se você acabasse de nascer naquela nova cultura. Inclusive é isso mesmo, porque você muda de documento, você aprende a falar, você aprende a se virar, é um nascimento mesmo. Então, se você tiver um planejamento financeiro, uma reserva financeira antes de se mudar, nossa, muitos dos seus problemas vão ser evitados. Sexto grande acerto da minha mudança é que eu não condicionei o meu visto a um trabalho ou a um estado civil. A gente sabe que existem diversos tipos de vistos e eu vou fazer um vídeo dedicado a vistos aqui no canal, nessa série, não perca. E uma dessas condições, né, um dos tipos de vistos possíveis, não só no Chile, mas em outros países, é você ter um visto associado a um trabalho. O que isso quer dizer? Que enquanto você for contratado daquela empresa, o seu visto está garantido. Mas, e se você for demitido? Adeus visto. Outra coisa, existem também a possibilidade de você ter um visto associado a um estado civil. Então, de repente, você se casou com um americano, com um canadense ou com um chileno, né? No caso da gente está falando aqui de dicas para morar no Chile. E você pode ter muitos problemas se você se separar um dia e esse visto estiver condicionado ao seu matrimônio, ao seu estado civil. Não só se casando com um chileno, mas inclusive, por exemplo, você veio casada com um brasileiro, como foi o meu caso em 2011. E aí, vamos supor, se eu tivesse optado por essa opção lá atrás, em 2011. Ok, tudo bem, tal, a minha garantia era esse visto associado a um matrimônio, que era com o meu marido e tal, não sei o quê. Mas 2019, o que aconteceu? Me separei. E aí, como fica meu visto? A gente sempre tem que pensar nessas coisas, tá? Mas aguenta aí, aguenta a ansiedade que a gente vai ter um vídeo específico sobre vistos. Outro grande acerto foi não ter
tralhas na minha mudança. Acredite ou não, e eu já até contei aqui no canal, mas eu vou atualizar esse vídeo. Eu me mudei para o Chile apenas com uma mala de 23 quilos. Meu bem, se você tá achando que é difícil viajar com uma malinha de 23 quilos, imagine se mudar para outro país apenas com uma mala de 23 quilos. E foi o que eu fiz, evitou que eu pagasse taxas, qualquer coisa extra, mas também me ajudou a ter essa consciência que é super necessária quando você mora fora, de abrir mão e de conviver apenas com o essencial. Mas calma, vai ter um novo vídeo sobre isso também. Falando sobre os erros, eu devo admitir que eu cometi bem poucos, mas vale a pena frisar eles aqui para você evitar, tá bom? Um erro que eu cometi foi que quando eu me mudei lá atrás, em 2011, eu não deixei um procurador para mim no Brasil. Na época, eu perdi de vista esse detalhe, sabe? Achava que eu só ia ter que resolver coisas burocráticas dali pra frente apenas no Chile, né? Inocente, né? Coitada, não sabia de nada. E não deixei um procurador para mim no Brasil. Eu fui fazer isso muitos anos depois. E é importante você deixar um procurador para resolver as coisas para você no Brasil. Seja um familiar, um amigo, uma pessoa de confiança. Porque vira e mexe, você precisa de um documento no país que você mora agora e que alguém precise ir lá presencialmente resolver isso para você. E se você não tiver alguém que tem essa procuração feita no cartório, o cartório pode te orientar. Você vai ter que, infelizmente, viajar para resolver cada coisa que você precisar, né? E a grana não tá sobrando e o tempo também não, né, minha gente? Então, por favor, faça uma procuração. Eu sei que muitas vezes a gente evita isso porque tem que pagar. Eu não sei quanto está custando agora, mas na época em que eu poderia ter feito isso, lá em 2011, se eu não me engano, era quase R$300. Se alguém tiver valores atualizados, comenta aqui. Mas é super importante você deixar um procurador para resolver as coisas mais urgentes para você. Segundo erro que eu cometi é que na época que eu me mudei, eu não transferi o meu título de eleitor para o Chile. Inclusive, fica a dica aqui que muita gente não sabe, eu já percebi pelos comentários que eu recebo. Você é obrigado a votar em eleições presidenciais fora do país. Então não é porque você mudou de país que você não tem que votar mais, tá? Você continua tendo que exercer esse direito. E como eu não transferi o meu título para o Chile na época, né, para o consulado brasileiro no Chile, que é onde a gente vota, eu perdi algumas eleições e às vezes eu esquecia de justificar. E isso, logo no começo, acabou causando problemas com o meu visto no Chile. Estar em dia com a justiça eleitoral é essencial para não ter problemas no exterior, ok? Mas a gente vai falar disso mais pra frente também. Foram poucos erros, eu considero que foram poucos, mas eu poderia ter cometido muito mais erros, porque se você considerar que há 10 anos atrás não tinha o tanto de informação que tem hoje, né? E que você vai receber todas essas informações assim detalhadas durante todo esse mês, se você se inscrever aqui no canal e acompanhar a série Guia para Morar no Chile, porque todos os dias eu vou te ajudar com dicas essenciais. Inclusive amanhã sai o terceiro episódio da série Guia para Morar no Chile aqui no canal, aonde de verdade agora eu vou começar te dizendo como planejar essa sua mudança. Vamos pro lado prático, sabe? Por onde começar, que coisas considerar primeiro, o que você tem que fazer, o que você tem que ir atrás. Então já reserva aquele caderninho, sabe? Já coloca aí capítulo 3 dessa série, porque você vai ter muita coisa para anotar enquanto me assiste. E para não perder nada, você já sabe, se inscreve, ativa as notificações, me segue lá no Instagram, porque qualquer problema que eu tenha de atraso na subida do vídeo, ou se a internet falhar, ou qualquer urgência, você fica sabendo por lá, @bloglavida, todos os dias também tem dicas por lá. E ativa as notificações por aqui e aproveita para me deixar o seu comentário dizendo o que você tem achado da série, dessa iniciativa, e para me contar o que você gostaria de ver nessa série também, porque ainda dá tempo de eu gravar o vídeo que você precisa, tá bom? Um beijo e a gente se encontra aqui no canal amanhã e durante todo esse mês, todos os dias. Que Deus me ajude a gravar tudo, mas vai dar certo.